Muito bem, o Notícias Agrícolas está participando do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, um congresso importante, onde as discussões estão focadas na importância da semente e nesse contexto a participação dos bioinsumos tem crescido bastante. Aqui comigo o Renato Arantes, ele é CEO da Rizobacter, para a gente entender um pouquinho da importância desse mercado de bioinsumos e como isso pode ajudar o setor de sementes, a produção brasileira e a produtividade como um todo melhorar e avançar aqui no Brasil. Renato, então, para a gente entender melhor esse cenário que se vem construindo aí para os bioinsumos, qual é a participação do bioinsumo hoje nesse processo de produção e como é que está esse mercado? Bom, primeiro é uma honra estar falando com vocês com Notícias Agrícolas. Alexander, o canal de extrema relevância para o mercado brasileiro do agronegócio. E estar aqui podendo bater um papo com vocês é um orgulho para nós, como Rizobacter. Bom, o mercado de bioinsumos, como a gente falou um tempo atrás, o mercado de bioinsumos nos últimos anos tem crescido de uma forma exponencial. Hoje saiu da etapa de modismo já, da desconfiança se realmente esse mercado ele tem a sua importância ou não, para uma realidade. Hoje o mercado de bioinsumos ele está na casa dos seus 500 milhões de dólares no Brasil. E é um mercado brasileiro que se estima para esse ano, na parte dos químicos, de chegar a algo na casa de 20 bilhões. Mas vem crescendo numa taxa exponencial bastante importante. Por quê? Porque o agricultor, à medida que ele faz utilização desse tipo de produto, ele está vendo realmente aquilo que está gerando de resultado para ele de uma forma mais sustentável. A parte dos bioinsumos de nenhuma maneira quer pegar a fatia do que é hoje de químicos. Nós entendemos que os bioinsumos têm a possibilidade de conviver no melhor manejo em uma produção sustentável, combinando as alternativas ao longo do tempo. O principal argumento, então, tanto para quem trabalha como para quem está utilizando o bioinsumo é a questão da sustentabilidade. Correto. A questão da sustentabilidade você traz inúmeras alternativas que, via de regra, no seu passado eram estritamente químicas, para alternativas mais sustentáveis. E hoje o nível de exigência dos mercados internacionais do ponto de vista de resíduo de agroquímicos cada vez aumenta mais. Cada dia a gente vê notícias acontecendo no nosso mercado de que um determinado componente foi restringido. Então ele encaixa dentro desse contexto porque ele também tem algumas alternativas que propicia o manejo de resistência, um controle diferente do que tradicionalmente vem se fazendo e até mesmo pode prolongar a vida de muitos químicos dentro desse sistema mais sustentável de produção. Agora, uma coisa que que você falou que me chamou a atenção foi a questão não é a intenção de concorrer com os químicos, enfim, de interagir, integrar um sistema de controle de proteção das plantas. Como é que está isso hoje? Como é que está essa relação dos químicos com os bioinsumos? E eu pergunto isso por se tratar, na maioria das vezes, de organismos vivos, né? Tem compatibilidade? Qual é o cuidado que a empresa tem que ter nesse sentido? Enfim, como é que está essa relação? Excelente pergunta, Alexander. Porque, num primeiro momento, nós estamos trabalhando com organismos vivos. Organismos vivos exigem uma necessidade de você entendê-los de como que ele atua da melhor forma dentro daquilo que ele se propõe a fazer. A Rizobacter é uma empresa que ela investe milhões para poder encontrar a melhor forma de entender essa compatibilidade. Na sua grande maioria, nós temos essa questão de compatibilidade, sempre pesquisando, e até mesmo as recomendações que nós fazemos já é fruto de uma pesquisa básica que permite com que determinados produtos químicos possam ser misturados com esses bioinsumos. Alguns deles não vão poder ser misturados por algum componente até mesmo da própria formulação que esses componentes químicos têm de proteger, de ter longevidade desses químicos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é crucial nessa parte de bioinsumos que se entenda como que eles se agregam, como que eles se unem e como que eles têm a sua devida compatibilidade para oferecer aquilo que é de melhor que se está objetivando com um produto como esse.
E isso, na hora de se fazer o manejo na propriedade, é fundamental para o produtor, né? Fundamental. Por exemplo, na parte de tratamento de semente industrial, entrando mais no tema, os nossos inoculantes, aquilo que nós recomendamos como inoculante, já é feita uma pesquisa prévia que permite, com a proposta de valor do produto, que a gente entende que um LLI, que é um produto longa-vida, ele pode permitir, depois do tratamento, ele tem uma sobrevida de 60 dias, você pode utilizar essa semente até 60 dias. Se você não fizer um trabalho prévio de compatibilidade, muitas vezes algum componente pode aniquilá-lo. Por isso, na recomendação, inclusive de um produto como esse, na própria ficha de recomendação, tem quais os produtos que você pode utilizar. Agora, quem está utilizando o produto? O produtor que aderiu aí à utilização dos bioinsumos, ele está tendo que respostas? O que ele está vendo de diferente na produção dele? Bom, aí, como eu comentei, já houve uma, já houve uma desmistificação da questão dos bioinsumos. Essa etapa nós já passamos. Significa que esse crescimento que está acontecendo do mercado é fruto daquilo que o próprio agricultor está observando. Eu comentei o caso do inoculante, eu comento o caso de manejo fúngico. Hoje existem alternativas para se controlar ou para se manejar a esclerotínia, que é uma doença importante dentro de alguns cultivos. Eu comento a parte de nematóides. Nematóides hoje é um tema agravante, é um problema agravante em algumas regiões do Brasil. De complicado controle. Complicado controle, que muitas vezes você não tem todas as alternativas. Hoje, determinados bioinsumos utilizados na agricultura permitem, inclusive, que áreas que seriam difíceis de serem exploradas, sendo utilizado bioinsumos, ele permite com que você tenha uma produtividade satisfatória no primeiro momento, que muitas vezes esses nematóides estão no começo, quando você entra para produzir, e com o passar do tempo, com a utilização desses produtos, você viabiliza para que essa área seja altamente produtiva. No final das contas, potencializa produtividade também, ajuda, auxilia nesse processo. Seguramente também, tanto do ponto de vista de manejo das doenças, o manejo de insetos, ou a parte de inoculantes, ainda existem outros componentes, como que nós estamos lançando aqui dentro do Congresso, que é os solubilizadores de fósforo. Quer dizer, aproveitar aquilo que o seu solo tem. O fósforo é um componente de difícil movimentação. Então, alguns componentes fazem com que ele propicie a disponibilização desse fósforo, a planta absorva mais esse fósforo e no final do dia o que ele vai ter de resultado é aumento na sua produtividade com um custo inclusive mais satisfatório. Você citou aí a questão do produto para solubilizar aí o fósforo. Quais são os produtos que vocês estão trazendo como novidade, apresentando como novidade aqui nesse congresso? Então, nós estamos trazendo duas novidades, Alexandre. Primeiro é esse que eu comentei, o Rizofós, que é um solubilizador de fósforo, hoje com uma ampla aceitação já no mercado. E nós estamos trazendo também um tricoderma para manejo no tratamento de semente industrial também, que é uma revolução porque o produto é líquido. Praticamente os produtos que tem no mercado não têm essa característica. Você faz o tratamento de semente industrial de um produto como esse e você tem melhores resultados no controle de algumas doenças de difícil controle. Então, a Rizobacter hoje, na sua vertente de estar trazendo sempre novidades para o mercado, é uma empresa de inovação, puramente de inovação. É uma honra para nós estar participando de um congresso como esse e trazendo duas novidades como essa para atender esse mercado, para levar uma proposta a mais para o agricultor, para que entre dentro desse sistema mais sustentável de produção. E o que vem por aí, Renato? O que a Rizobacter pretende? Para onde a Rizobacter quer caminhar? Fantástico. Bom, a Rizobacter hoje pertence a um grupo chamado Bioceres. É a holding que é a proprietária da Rizobacter. Recentemente houve uma fusão com uma companhia chamada Profarm. Profarm é uma Marrone/Profarm. E com o advento da fusão dessas duas companhias, nós vamos suprir um gap hoje da organização, que é a parte de manejo de nematóides, que hoje nós não temos, mas em cerca de 1 ano, 2 anos, nós já vamos ter essa alternativa para oferecer para o mercado. E além disso, não fugindo um pouco do lado dos bioinsumos, nós vamos trazer bioestimulantes para
Você sabe, dentro do sistema produtivo, quando você faz algumas aplicações de alguns químicos, ou mesmo tem um certo nível de seletividade que muitas vezes impacta a cultura, a planta sente. Esses bioestimulantes vêm a energizar a planta, digamos assim, bioestimular a planta para que ela sobressaia e resista a determinadas intempéries que aconteça dentro do sistema, e no final do dia você tem ganhos de produtividade na casa de 5, 10%. Então, a Rizobacter, além desses produtos que estão trazendo agora, desenvolvidos pela própria Rizobacter, ao longo dos próximos meses nós já vamos estar trazendo novas alternativas para enriquecer o nosso portfólio. Hoje a Rizobacter é a empresa que tem o melhor portfólio de bioinsumos do mercado. Eu tenho total orgulho de dizer isso, e cada vez mais a gente vai estar investindo nesse mercado. Estamos investindo numa planta em Londrina mesmo, para a produção de adjuvantes no primeiro momento. Futuramente nós temos planos para outros investimentos, mas a Rizobacter entende que o mercado brasileiro, na magnitude que é, na importância que é, dentro do negócio como um todo, é um crescimento sem volta. Por isso nós queremos participar, queremos contribuir para esse crescimento de produtividade que o Brasil tem condições de cada vez mais acontecer, diferentemente de alguns países ainda que já estão mais limitados. Então o Brasil é, sem dúvida alguma, a bola da vez, e é aqui que a gente vai conseguir insistir e vai fazer investimentos para o seu crescimento. Isso que o Renato falou é muito importante, a necessidade, a importância de se adicionar produtividade à planta, à produção, sem necessidade de ficar abrindo mais áreas, sem necessidade aí de deixar o Brasil vulnerável diante da imagem que é levada lá para fora. Mas a questão da produtividade é fundamental, e os bioinsumos vêm contribuindo com essa melhora do patamar produtivo das lavouras brasileiras. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, direto aqui de Curitiba, no Paraná, onde acontece o Congresso Brasileiro de Sementes.